E o São Paulo encaminhou seu quarto reforço para a janela da metade do ano. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e fala também sobre Bobadilla e Zenit. Existe algum interesse do time russo no volante são paulino? Últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já o Internacional fez sua terceira proposta diferente de renovação de contrato para Thiago Maia, mas o volante segue relutando com a ideia de permanecer no Beira-Rio. Nesse meio tempo, o São Paulo chegou a sugerir ao Colorado uma troca de jogadores, o que também não avançou. Para completar o giro de notícias, registrar que Aurélio Buta, novo reforço do São Paulo, desembarcou nesta madrugada no aeroporto de Guarulhos e comemorou sua chegada ao São Paulo, dizendo, abre aspas, queria agradecer aos torcedores pelo carinho que tenho recebido. Para completar, contar que Negruti, volante do São Paulo, tem negociações avançadas para atuar por empréstimo no Atlético, time da Série B do Campeonato Brasileiro e que é mineiro. Esse papo de que o Zenit quer contratar o volante Bobadilla, confesso que achei os números todos meio estranhos. São Paulo teria recebido uma oferta de 10 milhões de euros, ou mais ou menos 60 milhões de reais, mas teria pedido 20 milhões de euros para fazer o negócio. São Paulo não costuma ser tão exigente assim, informações divulgadas pela RTI Sport. O que eu fiz? Entrei em contato com uma pessoa que trabalha no Zenit, para saber se de fato o Zenit tem interesse em contratar o Bobadilla e se essa proposta de 10 milhões de euros foi apresentada. O que eu ouvi é de que o nome do Bobadilla nunca esteve em discussão no clube russo. Dá para descartar tal possibilidade. O RTI Sports também chegou a afirmar que Eintracht Frankfurt e Crystal Palace seriam outros interessados. O São Paulo alega não ter propostas pelo volante paraguaio, que tem 28 jogos, 3 gols e 5 assistências na atual temporada, serviu a seleção do seu país, o Paraguai, na Copa do Mundo, com 4 partidas, 190 minutos, nenhum gol e nenhuma assistência. Só para completar, contar que o São Paulo demitiu Mário Ramalho, que era o técnico do Sub-17, o sobrenome não é estranho para você, ele era sobrinho de Muricy Ramalho. O Mário havia chegado ao São Paulo em 2019 e também passou pelas categorias Sub-13 e Sub-15 antes do Sub-17. A saideira do tricolor, o São Paulo acertou a rescisão do contrato do goleiro Yang, de 24 anos de idade, que vai jogar no Portimonense. O tricolor libera o atleta de graça e fica com 20% do valor de uma venda futura. Através das suas redes sociais, Wagner Ribeiro, empresário do Yang, detonou o São Paulo e mais especificamente Carlos Belmonte, afirmando que não tem a mínima lógica contratar para ser segundo goleiro do São Paulo alguém como, por exemplo, o Coronel, que havia sido dispensado do futebol dos Estados Unidos e chegou para ganhar 4 vezes mais do que o Yang. Segundo Wagner Ribeiro, o goleiro que está deixando o São Paulo vai desempenhar no exterior um futuro tão brilhante quanto o do Ederson, que passou pela base do São Paulo, e quanto o Perry, que chegou a ser cotado para jogar na seleção. E o São Paulo encaminhou sua quarta contratação para a janela de transferências da metade do ano. Depois de fechar com Vitor Sá, Newton e Domingos Duarte, o tricolor se acertou com Aurélio Buta, lateral, barra ponta, nascido na Angola e naturalizado português, o jogador de 29 anos de idade, aceitou a proposta do São Paulo e tem um acordo verbal para ficar por uma temporada. Essa renovação acontece de forma automática se algumas metas forem batidas, então ele fica pelo menos até a metade de 2027. Quarta contratação, todas sem custo, pelo menos por agora. É que o Newton, contratado pelo Botafogo, chega por empréstimo e que vira obrigação de compra na virada do ano, operação de quase 18 milhões de reais. Ah, por falar no Newton, ele já assinou contrato com o São Paulo, tá? E deve ser anunciado nas próximas horas. São Paulo só vai se livrar desse pagamento de 18 milhões de reais junto ao Botafogo, caso Ferrarese se acerte com o Botafogo para sua permanência em definitivo, e há a possibilidade desse acerto até o fim da atual temporada. A saideira sobre o São Paulo, o tricolor tenta uma rescisão do contrato de forma amigável com o volante Luan, que perdeu espaço já há algum tempo. Se o São Paulo e o Luan se acertarem, o tricolor vai ficar com um percentual de uma venda futura assim que o Luan encontrar um novo clube. O que há de verdade nessa história é de que Mauro Icardi, centroavante argentino com carreira consolidada na Europa, pode virar reforço do São Paulo. A informação foi divulgada pelo jornalista argentino Nahuel Ferreira. Ele afirma que o São Paulo demonstra interesse na contratação do atleta e mais, que o Icardi vê com bons olhos uma transferência para o futebol brasileiro por conta de questões familiares.
Só para contextualizar, o Icardi tem 33 anos de idade e nunca jogou profissionalmente na América do Sul, nem no país dele, na Argentina. Ele fez as categorias de base pelo Barcelona e passou a rodar por vários clubes da Itália e da Europa. Sampdoria, Inter de Milão, PSG, até chegar ao Galatasaray. Foram 3 temporadas no futebol turco com números até 4 temporadas no futebol turco com números até interessantes. A última temporada, de 47 jogos, 16 gols e 3 assistências, ele foi reserva em parte do ano, mas sai pela porta da frente e super elogiado por torcedores do Galatasaray. Hoje ele tem uma oferta para seguir num outro clube da Turquia, além de 3 outras ofertas de times de outros países da Europa. Salário do Icardi, 3 milhões e meio de reais por mês. Todas as ofertas que ele tem em mão são cifras inferiores. Mas e o São Paulo tem chance de contratar o Icardi? Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa próxima ao presidente Arrim Assis. E essa pessoa assegurou que não há capacidade financeira para fazer um investimento desse tamanho e que o Icardi nunca foi debatido internamente. E se o São Paulo não consegue chegar a 1,7 milhão de reais por mês que o Caleri pede, o que dirá de bater algo próximo a 3 milhões de reais para contar com o Icardi? É óbvio que o Dorival Júnior e todo mundo gostaria de ter um jogador desse nível, mas o São Paulo não se sente capaz de se aproximar de cifras tão grandes e ninguém sabe ao certo de onde surgiu tal especulação. Você gostaria do Icardi no Brasil? O fato dele estar livre no mercado seria um facilitador para que o seu time o contratasse? Use o espaço para comentário e opina. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Galera, indo agora para o Monterrey, deixa eu ver se isso já foi divulgado por alguém, mas o que estava sendo dito é que o Caleri teria 2 propostas de pré-contrato. Uma do Monterrey e a outra do Orlando City. Eu já contei para vocês que eu mandei mensagem para o Ricardo Moreira, que é o executivo de futebol do Orlando City, e ele garantiu que não existe tratativa para que o Caleri seja contratado no próximo ano, tá? Também não sei se ele confirmaria, né? Porque é o tipo da coisa que pega mal, soa estranho. Mas, enfim, o Monterrey surge como uma outra alternativa, mas todo mundo estava dizendo que o Monterrey tinha a intenção de fechar com o Caleri um pré-contrato para que ele se mudasse para o futebol mexicano sem custos a partir da próxima temporada. Notícia de 12 de julho, Caleri, Rayados do Monterrey não chegou ao preço, enfim, tá. E eu vou até mandar mensagem para o pessoal do São Paulo, para ver se o pessoal do São Paulo tem alguma informação, tá? Mas também nem sei se Jonathan Caleri seria uma boa. Não, enfim. Foi mais fácil a gente perguntar, eu estava vendo só se alguém já tinha publicado alguma coisa para a gente tentar avançar. Deixa eu chamar essa pessoa aqui, que é muito próxima do presidente Arrim Assis. Boa noite. Tudo na paz por aí? Passando para saber se tem alguma proposta pelo Caleri do Monterrey para o São Paulo. Tendo resposta por aqui, eu já conto para vocês. Beleza? Boa noite, Nicola. Com essas contratações, o São Paulo ainda vai contratar? A tendência é que não, tá, Silmar? São 4 reforços, um oficializado e anunciado, o Vitor Sá, o segundo assinado, o Newton já assinou o contrato até dezembro de 29, o terceiro, Domingos Duarte, que é esperado nas próximas horas em São Paulo para realizar exames médicos e assinar contrato, o quarto, Aurélio Buta, lateral direito, nascido em Angola, naturalizado português, jogador que disputou as últimas 3 temporadas no futebol alemão. É bem verdade que não foram 3, né? Ele ficou emprestado por 6 meses na Dinamarca, onde foi mais reserva do que titular. Desses 4 reforços, cara, o único que eu acho que chega para ser titular absoluto é o Domingos Duarte, até porque o Alan Franco foi embora. Então o único que eu tenho certeza que vai ser titular é o Domingos Duarte. Eu acho que há uma possibilidade de o Vitor Sá ganhar a posição no decorrer do tempo e não tô nada otimista com o Newton e também com o Buta, tá? Por que eu acho que não chegam mais reforços? Tem muita gente pedindo contratação de zagueiro. O que eu ouvi do São Paulo é de que com a chegada do Buta, que é lateral, pode jogar como ponta, mas eventualmente como um falso zagueiro, e com o Domingos Duarte, o São Paulo entende estar bem para essa posição. O Jean Gomes quer saber se o São Paulo vai exercer a opção de compra do Arthur, e isso vai ficar mais para o fim do ano. O São Paulo quer entender como é que o Arthur se comporta. Se mantiver o atual nível de atuação, certamente o Arthur fica, tá? E o Arthur é o ponta-direita titular do São Paulo, né? O Vitor Sá, que joga pela direita, teria que brigar com o Arthur. Ou então, eventualmente, jogar no outro lado. Falaram que o Rafinha teria uma reunião hoje às 17 horas com os empresários do Icardi. E aí teve mesmo?
já teria alguma resposta. Ô, Márcio, vamos lá. O Icardi ganhava lá na Turquia 3 milhões e meio de reais por mês. Tá? Vou repetir. O Icardi ganhava na Turquia 3 milhões e meio de reais mensais. Ele está buscando clubes no futebol mundial, com preferência na Europa. Ele tem uma proposta da Turquia, tem 3 propostas de outros países da Europa. O que eu posso contar para vocês é que ele vai ter de aceitar uma redução salarial, ele já não consegue mais 3 milhões e meio de reais por mês, até porque já tem 33 anos de idade. Mas, cara, na boa, o São Paulo não conseguiu chegar a 1 milhão e 700 mil reais por mês de salário para o cara. Ele vai pagar 3 milhões e meio de reais no Icardi, você acredita nisso? Olha o nível de reforços que o São Paulo está buscando. Enfim. E a informação que eu tenho é de que não há nenhuma chance dessa negociação acontecer. Se eu fosse São Paulino, não ficaria nem um pouco iludido com essa história, tá bom? Fala, rapaziada boa, beleza? Chegamos aí com mais um giro de notícias exclusivas e atualizadas do mercado da bola do São Paulo, que tá com o negócio fechando aí. Tem muitos negócios, muitos milhões para vocês que gostam do nosso canal. Não esqueça de sentar o dedo no like, se inscreva no nosso canal e ative também as notificações para você receber as principais informações do mercado da bola do maior clube do Brasil. A gente vai encerrando nossa edição por aqui. Muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando e até os próximos vídeos. A gente vai encerrar nossa edição por aqui. Muito obrigado a todos. E é isso. Tchau, tchau. Fui.